Réus pelo golpe já admitem a condenação. Começa agora JBR News. Depois do final da fase de depoimentos dos réus, do chamado núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o JBR News teve a oportunidade de conversar com um desses réus. E ele admitiu com toda franqueza. Ele não tem a menor expectativa de que ao final desse julgamento ele sairá condenado. E ele imagina que os outros demais 7 réus nessa fase desse núcleo crucial aconteça o mesmo com eles. O máximo que eles imaginam que possa acontecer é de alguma forma eles conseguirem atenuar a condenação, reduzir de alguma forma a pena ou, no mínimo, fazer ali passar para a opinião pública a ideia de que aquele foi um julgamento político. Na avaliação desse réu, é justamente por isso que ele acha que ele vai ser condenado, porque esse julgamento, ele não teria ali um viés jurídico, teria um viés político. Mas na avaliação de outras pessoas, de outros advogados, de outras pessoas mais neutras que estão acompanhando esse julgamento, essa possibilidade de condenação ao final, ela não se dá porque, o julgamento é político, os ministros desde antes já tinham posição firmada. Ela se dá porque existe um volume muito grande, muito robusto de documentos que comprovam o que houve. E aí, o que os testemunhos ali fizeram, as estratégias dos seus advogados, era tentar ali, diante do fato de que os réus não poderiam negar uma série de coisas que estavam comprovadas por documentos que foram encontrados, não podendo negar aquilo, tentaram diminuir a importância desses documentos, a importância dessas provas encontradas, no sentido de dizer que eles não estavam tramando um golpe. O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro foi muito nessa linha. Diante do fato, ele não podia ali, diante do fato, diante das provas encontradas, ele não podia negar que ele viu a chamada minuta do golpe. Ele então admite que aquilo foi mostrado numa tela de televisão, numa reunião. Ele não podia negar que teve essa e outras reuniões com militares, com os comandantes militares. Ele não podia negar que encontrou no Palácio da Alvorada a deputada Carla Zambelli com o hacker Walter Delgatti. Então, o que Bolsonaro fez? Tentou reduzir essas coisas. Ele, então, disse que aquela minuta não seria uma minuta, mas um documento ali em que ali se faziam ali possíveis considerações, conjecturas, dentro, segundo ele, do limite constitucional. Mas qualquer documento legal em fase provisória, ou seja, qualquer documento legal antes de se tornar um documento oficial, tecnicamente é uma minuta. Então, ele chame ou não chame assim, tecnicamente é isso, é uma minuta. E aí eles, então, ele, Bolsonaro e outros ali dos réus a chamar esse documento de considerandos. Ou seja, mais no sentido, então, de que eram conjecturas. Mas, de novo, tecnicamente, todo documento legal, especialmente decretos, eles começam pelos chamados preâmbulos, que são os considerandos. Quer dizer, considerando isso, considerando aquilo, diante dessas e dessa outra circunstância, o presidente da República decreta. É esse o início de todo tipo de documento. Então, ao dizer que aquilo eram considerandos,
Bolsonaro não nega a existência do documento e ele fala que então foram feitas conjecturas. Diz que conjecturas dentro do limite legal, do limite constitucional, mas ele mesmo diz ali que ele cogitou decretar um estado de sítio. Um estado de sítio não se aplicaria no caso. Porque o estado de sítio é uma coisa que só pode ser aplicada em casos de grande comoção social ou de guerra, e isso não estava acontecendo no país naquele momento. O que poderia provocar uma grande comoção social? Grandes manifestações na rua. E aconteceram pelo menos duas. Houve um primeiro ensaio no dia 12 de dezembro de 2022, data da diplomação de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente eleito. Nesse dia, pessoas foram às ruas no início da Asa Norte, ali próximo da Polícia Federal. Houve quebra-quebra, tentaram inclusive jogar um ônibus de cima de um viaduto. Se o ônibus tivesse caído, provavelmente teria provocado ali uma grande tragédia. Houve ainda, na véspera do Natal, a tentativa de atentado à bomba no aeroporto de Brasília. E finalmente houve o 8 de janeiro de 2023. Ou seja, 3 tentativas de confusão que poderiam, talvez, ter levado a uma comoção social. Os réus ali afirmam que eles não organizaram isso tudo, mas somente num caso desse, se essas coisas escalassem num nível nacional muito grande, poderiam talvez justificar uma intervenção militar, a decretação da garantia da lei e da ordem, para no futuro então a decretação ou do estado de defesa, havia uma minuta nesse sentido, ou do estado de sítio, havia uma outra minuta nesse sentido. Enfim, essas coisas não são negadas. O que os réus fizeram durante seus depoimentos foi tentar diminuir a gravidade disso, tentar diminuir a ideia de que tudo isso fizesse parte de uma grande trama golpista. Mas, enfim, alguns até, nesse momento, escorregaram nas palavras. O general Augusto Heleno, que só aceitou responder às perguntas do seu advogado, acabou, em alguns momentos, indo além do que o advogado dele gostaria que ele fizesse. Chegou até a levar uma bronca do advogado, que pediu a ele para responder as perguntas só com sim ou não. Mas quando o advogado perguntou se, enfim, ele tinha feito alguma cogitação de ultrapassar os limites, de tentar golpe, de criar algum tipo de construção de um discurso para dizer, enfim, que as urnas eletrônicas estavam fraudadas, enfim, ele disse o seguinte, que não havia clima para isso. Ou seja, ele acabou admitindo ali que pensou nisso, que cogitou isso, embora ao final tenha dito que não havia clima. Enfim, então tudo isso somado não diminui a potencialidade do que está acontecendo. Segundo esse réu nos falou, enfim, tudo isso aponta já na cabeça dele que não há muita possibilidade, enfim, de contornar uma condenação no final desse processo, talvez apenas atenuar. E aí, nesse sentido, muito se trabalhou no sentido de tentar criar pontos ali de problemas na delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. Ou seja, questionar ali pequenos detalhes, como o advogado de Bolsonaro, Celso Vilardi, ao perguntar para ele, falou da história do uso, possível uso do perfil social da sua mulher Gabriela quando ele estava preso, a questão da sacola de vinho com dinheiro que o general Walter Braga Neto nega que tenha existido, ou seja, pontos ali para tentar descredibilizar a delação premiada. Isso daí, então, poderia de alguma forma atenuar as coisas, mas a delação premiada não é a única coisa em que se baseia. Ela é o início de um processo que depois, na investigação, levou ao encontro de vários
documentos de várias provas, como a gente falou aqui. Então, diante disso, os réus não têm muito como negar a existência dessas coisas, tentam então trabalhar no sentido de pelo menos atenuar as suas responsabilidades nisso. Agora, terminada essa fase, vai se iniciar uma nova fase no processo, que é a fase ali de pedido de diligências extras ali, que podem ser pedidas tanto pelo Procurador-Geral da República quanto pelos advogados de defesa. É a nova fase em que esse processo sobre o núcleo crucial se encontra, porque a gente precisa lembrar que existem outros 3 núcleos que foram denunciados também por Paulo Gonet e que também serão julgados. A gente vai estar acompanhando tudo para trazer para você a melhor análise e a melhor informação. E comenta aí o que você acha disso tudo. Houve ou não houve tentativa de golpe? Fala aí para a gente saber o que você pensa a respeito disso aí. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Obrigado e até a próxima.